padre tentou defender a virgindade perpétua de Maria usando o grego. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos analisar este vídeo aqui, que é até um vídeo curto, né? Mandaram para mim para ver se essa questão estava certa ou estava errada. E aí, o que você acha sobre isso? Ele está certo ou não está? Enfim. Então vamos aqui fazer uma breve análise do que ele vai dizer, certo? Ele está em um podcast e aí ele vai falar sobre essa questão, né, da virgindade perpétua de Maria e vai usar o texto grego. Então eu vou soltar aqui esse vídeo dele, certo? E aí a gente vai comentar sobre o que ele vai falar. Bom, mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. A minha página do Instagram está aqui no link da descrição. E caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, pode pegar o meu contato que também está aqui na descrição. Aí você pode se comunicar diretamente comigo, beleza? Também temos o curso de hebraico, mas o curso de hebraico ele está aqui na parte de membros deste canal, nível 2. Então, caso você queira fazer parte, é só você assinar aqui o Seja Membro e aí você tem acesso ao conteúdo aí de hebraico e também ao conteúdo das variantes textuais do Apocalipse, que estamos examinando versículo por versículo, beleza? Então é isso aí, vamos lá para este vídeo. Aqui ele diz o seguinte, né? Não cabe a Maria Santíssima a função de dar irmãos para Jesus, porque o reino de Jesus não é deste mundo e o Pai de Jesus não é deste mundo. Cabe à pia batismal, que é o útero da Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana, gerar os filhos e irmãos de Jesus. Quem são de fato os irmãos de Jesus? Como fica essa questão da virgindade perpétua? Quando nós falamos dessa tradição dos irmãos de Jesus, o texto original do Evangelho grego, veja que ele usa a expressão, o texto original do Evangelho grego, usa dois termos para definir a palavra irmão. Usa dois termos para definir a palavra irmão. Veja só. O primeiro termo usado é a terminologia quando fala dos irmãos nascidos do mesmo útero. A palavra útero em grego é histeris. Daí Freud vai desenvolver a técnica dele a respeito dos histéricos, que estão ligados intimamente ao útero, a questão da maternidade, a histeria. Vem de útero, útero é histeris em grego. Então existem os irmãos histeros, que nasceram do mesmo útero. Perceba que ele faz uma distinção, certo? Ele diz que os irmãos histeros, né, eles nasceram do mesmo útero, beleza? E existem os irmãos de afinidade, que são aqueles que por parentesco, proximidade, amizade, vínculos fraternos, são chamados de adelfos. Esses irmãos adelfos são os que sentam na minha mesa para comerem comigo. Veja que ele diz que existem, né, os irmãos adelfos, que está ligado mais a uma questão de amizade ou companheirismo. Então ele faz uma distinção entre esses dois tipos de irmãos. Bom, o problema com essa declaração do nobre padre é que ele cometeu aí alguns equívocos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui eu estou com o léxico de Edward Robson, aqui ó, adelphos, que é esse aqui, tá? Esse léxico grego do Novo Testamento. O Edward Robson, ele falando sobre adelphos, ele diz o seguinte: um irmão, seja do mesmo pai apenas, ou também nascido da mesma mãe. E aqui ele usa Mateus 4, 18, 13, 55. Esse texto aqui está ligado a Jesus, tá? Que envolve ele e os seus irmãos, certo? Então veja que a ideia de adelphos não é apenas aquela que o padre menciona, porque ele vai fazer uma distinção restringindo o uso. Os irmãos histeris e os irmãos adelphos. Adelphos são aqueles que sentam, né, em nossa mesa, etc, etc. Só que isso está errado em parte. Por que em parte? Porque de fato existe, né, esse uso para adelphos. Aqui, como você pode ver, né, o Edward Robson ele menciona, né, para um parente de qualquer grau de parentesco. E aí ele vai também falar de outros usos, né? Ele traz aqui basicamente 5 usos. Só que a questão é que adelphos
ele é sim um termo usado para alguém que é nascido da mesma mãe, certo? Aqui o Edward Robson fala sobre isso. Esse aqui é o léxico de Vine, que é esse aqui, ó, o léxico grego de Vine, tá? Esse léxico aqui, caso você tenha, você pode consultar. Eu tirei uma foto, né? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó, vamos lá, né? Adelphos denota irmão ou parente próximo. No plural, comunidade baseada na identidade da origem ou vida. É usado acerca de crianças masculinas dos mesmos pais. Ou seja, o termo Adelphos é usado sim para falar de irmãos que nasceram da mesma mãe. Aí ele diz os descendentes masculinos dos mesmos pais, crianças masculinas da mesma mãe. Olha Mateus 13:55, que é o texto usado para os irmãos de Jesus, né? O próprio Vine ele usa aqui para irmãos ali que envolve a questão da mesma mãe, né? Outro léxico que eu posso mencionar, que é esse aqui é o do Carlos Ruscon, tá? Ruscone, né? Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês, tá? Esse léxico aqui do Novo Testamento grego. Olha o que ele fala sobre Adelphos, né? Aqui ele vai falar, ó, copulativo e Delphus, útero, vulva, né? Ele vai falar aqui do sânscrito, né, e tal. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. Aqui. Filho do mesmo ou dos mesmos genitores. Marcos 13:17, né? Em sentido lato, afim, parente, consanguíneo, compatriota, da mesma tribo e assim vai, né? Ou seja, essa palavra ela não tem aquela distinção que o padre menciona ter, como se Adelphos fosse um termo restrito apenas para amizade ou algo desse tipo, certo? Outra questão, o padre menciona, né, que eu vou voltar aqui no vídeo dele, veja bem o que ele diz, ó. Irmãos nascidos do mesmo útero. A palavra útero em grego é ísteris. Daí Freud vai desenvolver a técnica dele a respeito dos histéricos, que estão ligados intimamente ao útero, a questão da maternidade, a histeria. Vem de útero, útero é ísteris em grego. Então existem os irmãos ísteros. Bom, ele diz aí, né, que existem os irmãos ísteros. Isso aí que ele falou é outro erro, porque não existe nenhum lugar do Novo Testamento, nem nos Evangelhos, nem em canto nenhum, essa palavra ísteres ligado a irmãos sanguíneos. Nós não temos isso. Essa palavra ela aparece lá em, se não me engano, 1 Timóteo, né, 4:1, quando fala assim, né? No fim dos tempos, muitos se apostatarão da fé. Então, o termo últimos ali é a palavra que ele está falando, e não filhos, né? Como ele quer dizer que ísteres é a palavra ligada para filhos do útero. Isso é inexistente nos evangelhos. Quando a Bíblia quer falar de irmãos, né? No caso aqui, ela usa sempre Adelphos e não ísteres, como ele menciona. Então esse aqui já é outro erro dele. Aí ele vai continuar. Veja só aqui o que ele diz, ó. Que nasceram do mesmo útero. E existem os irmãos de afinidade, que são aqueles que por parentesco, proximidade, amizade, vínculos fraternos, são chamados de Adelphos. Esses irmãos Adelphos são os que sentam na minha mesa para comerem comigo. Os apóstolos eram Adelphos de Jesus. Todos eles. Jesus não teve irmãos ísteros. Veja que ele diz aqui, né, que os apóstolos eram irmãos de Jesus, todos eles. Agora vamos analisar alguns textos do Novo Testamento para a gente ver uma coisa. Bom, gente, aqui eu estou em João 2:12, que diz o seguinte: depois disto desceu a Cafarnaum, ele, no caso Jesus, e sua mãe e seus irmãos. Perceba que o escritor ele coloca seus irmãos, e o escritor ele vai e coloca e seus discípulos. Veja que o próprio autor ele faz uma distinção entre seus irmãos e seus discípulos.
Quando você pega em grego, o que você tem aqui? Ó, você tem isso aqui, ó. Essa parte aqui, adelphoi autu, por que usar adelphoi? É porque essa aqui é a forma do plural, tá? Essa letrinha aqui, ó, o i, ela indica que está no plural, irmãos. Então veja que aqui ele usa irmãos e aqui ele usa seus discípulos, fazendo uma distinção entre ambos. Perceba que o padre ele tentou pegar o significado de irmãos de uma forma figurativa e aplicar também aos discípulos. Isso de fato existe, mas existem também passagens que fazem uma clara distinção entre discípulos e irmãos. Então veja que aqui diz que Jesus ele desceu a Cafarnaum, a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Peraí, se os discípulos são irmãos, por que o próprio autor fez aqui uma distinção? Quem eram esses irmãos aqui? E por que esses irmãos estão sempre junto de Maria o tempo todo? Será que de fato eram parentes distantes ou parentes próximos? Estranho, né? Parentes estar o tempo todo ao lado de Maria. Veja aqui outro texto. Aqui em João 7,3 fala o seguinte: disseram-lhe, pois, seus irmãos. Perceba que de novo ele usa seus irmãos aqui, ó. Adelphoi autu, tá? Seus irmãos. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos, os teus discípulos vejam as obras que fazes. Aí aqui se usa o que? Matetai su, teus discípulos, tá? Então o que acontece? Os próprios irmãos de Jesus estão falando para Jesus e para a Judéia para que ele mostre as suas obras aos discípulos. Mas os discípulos já não são os adelphoi? Por que aqui está fazendo uma distinção entre eles? Aí o versículo 5, né? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Esses irmãos aqui eram quem? Os discípulos? Ou alguém próximo? Sabe? Isso não parece fazer muito sentido, né? Outro texto extremamente interessante. Atos 1,13 diz: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Tiago, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Agora veja, todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e mãe de Jesus. E com quem mais? Com seus irmãos. Bom, então esses irmãos aqui não podem ser aplicados de uma forma figurativa, porque se fosse assim, os apóstolos também seriam irmãos. Então não tem como fugir disso aqui, né? E eu não entendo até hoje por que existe tanto esforço, tanta briga para dizer que Maria ela morreu virgem, né? Sem ter relações ali com José. Bom, se José ficou casado com ela, sério, quem garante que eles não tiveram nada? Eles estão casados para quê? José ia se privar de uma vida sexual que, detalhe, uma vida sexual limpa, que não tem pecado nenhum ali. Eles não estavam casados? Estavam. Deus não criou o sexo para isso mesmo? Sim. Então qual é o problema deles terem filhos depois de Cristo nascer? Eu não entendo. Certo? Outro texto interessante. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? Veja, né, que o próprio Paulo ele faz uma distinção clara entre os demais apóstolos, que vocês podem ver aqui, né, e os irmãos do Senhor e Cefas, né, aqui ó, Roi adelphoi tu Quirio, aqui ó, certo? Ou seja, o próprio Paulo faz uma distinção entre os irmãos do Senhor e os outros, e os apóstolos, e Cefas, e ele mesmo, certo?
Então quer dizer, quem são esses irmãos aqui? Eram apenas parentes que viviam o tempo todo junto com eles? E isso parece ser um pouco forçado, né? Veja esse outro texto. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Roia, Delfó e Altu? Aqui, ó. Tiago, José e Simão e Judas. 4 irmãos. O povo sabia que ele tinha irmãos. Peraí, por que o povo mencionou apenas Tiago, José, Simão e Judas? Por que ele menciona esses 4 aqui? Por que não incluiu os outros? Por que não incluiu os discípulos como irmãos, como o padre, né? Ele quis dar a entender. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Ou seja, até irmãs ele tinha. Rai, aqui ó, Rai, Adelfai, Altu, as irmãs dele. Irmã, Ai, né? A forma Ai aqui, né? A Adelfai, que é irmãs no plural. Então quer dizer, o público ali, o povo falou que ele tinha 4 irmãos e irmãs. Peraí, essas irmãs são quem? Parentes também? Parece que existe uma forçação para defender um dogma que é milenar. Porque assim, como existe uma tradição dentro da igreja católica, né? Então assim, eles seguem muito aquela ideia. Não importa o texto que você cite, irmão. Não importa. É parente, próximo, é amizade, não é. Todos esses textos aqui indicam completamente o contrário. E o interessante é que esse texto aqui, o pessoal menciona pessoas específicas. Ou seja, não era qualquer pessoa, como o padre fala, não, é a amizade ali e tal, não é. Bom, então o que acontece? O padre errou na definição de Adelfos e ainda inventou um termo ísteres, os irmãos ísteros. Não existe isso. Os irmãos ísteros, os irmãos ísteres. Onde é que tem isso? Nos evangelhos, né? Que ele fala no início. Os evangelhos usam duas palavras para irmãos e tal, né? Bom, eu não sei de onde ele tirou isso, né? Não sei de qual evangelho ele está falando. Mas é isso. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e até lá.